Olá, espero que todos estejam bem. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho para a disciplina de processos industriais da professora Camila, do primeiro semestre de 2022. Os componentes do grupo são Ailton Lopes Gonçalves, Daniela da Silva Oliveira e Zaqueu Santana Vera. O nosso trabalho é sobre a produção de borracha e seus artefatos. Conforme a introdução, a borracha natural tornou-se matéria-prima agrícola indispensável na manufatura de grande número de produtos para o uso humano e industrial, formando com massa e energia o tripé que sustenta o desenvolvimento industrial dos países. Apesar da evolução tecnológica, nesses últimos 50 anos, a indústria não conseguiu, em bases econômicas, produzir um elastômero sintético que igualasse a borracha natural em todas as suas características. De acordo com Oliveira, na indústria de artefatos de borracha, existem vários fatores que podem influenciar na qualidade do composto, tais como temperatura, matéria-prima, pressão, dentre outros, sendo o processo de mistura uma etapa essencial para a produção dos elastômeros, no qual tem como objetivo a distribuição uniforme, a incorporação e a dispersão das matérias-primas e suas propriedades. Plantas produtoras de borracha. No reino vegetal, muitas plantas são relacionadas como produtoras de látex. Entretanto, nem todas as plantas apresentam função laticíferas, ou seja, plantas que são capazes de biosintetizar a borracha. Na tabela 1, segue alguns exemplos das plantas produtoras. A borracha natural não é uma identidade química, e sim um material de composição heterogênea, na qual prevalece como principal componente um polímero do isopreno, identificado como polisopreno cis-1,4. Aí tem uma reação de polimerização do isopreno representado conforme a equação. Embora em outras plantas seja produzido um isopreno polimerizado, o encadeamento das unidades poliméricas apresenta arranjos espaciais diferentes do da borracha. Cita-se como exemplo plantas da família Sapotácea, que produz a balata e a gota pecha. O látex. De maneira geral, o látex nas plantas laticíferas, produtoras de borracha, é um sistema coloidal polifásico, sendo a fase dispersa constituída de mícelas da borracha e componentes vacuolares. E coloidal significa que são misturas que apresentam aspecto de solução, e polifásico são porque são constituídas de 4 ou mais fases. O látex é verdadeiramente um citoplasma, normalmente contido em tubos ou em células isoladas, os quais são coletivamente conhecidos como sistemas laticíferos. E de acordo com a autogenia, que é o desenvolvimento até a maturidade, eles são classificados como vasos articulados, vasos inarticulados ou ainda células laticíferas. O processo produtivo. Segundo Pereira, o processo produtivo é dividido por subprocessos, no qual é possível estudá-los por meio de itens de controle e verificação. Porém, deve-se atentar à existência de erro nos processos. Mesmo a variabilidade estando controlada, é possível produzir itens com defeito. De acordo com Bazon, a indústria de artefatos de borracha, voltada para o setor automobilístico, vem crescendo gradativamente nos últimos anos, dado que faz parte de uma imensa cadeia de produtos
e bens mais consumidos no mundo, no qual contribui significativamente para o crescimento econômico do país. No Brasil, a indústria de transformação da borracha tem um espaço garantido no cenário econômico mundial. Para saber um pouco melhor sobre esse ramo, é necessário entender os tipos de elastômeros existentes, ou seja, a borracha natural e a borracha sintética. Elastômero natural NE. Para Grissom, o único elastômero extraído da seringueira é a borracha natural, recolhida da seiva da árvore Hevea brasilensis, e tem como principal características a resiliência, a elasticidade, podendo atingir um alongamento de aproximadamente 900% em relação ao seu comprimento inicial. Porém, ela não resiste à variação de temperatura, de gases, luminosidade, poeira, umidade e nem aos derivados de petróleo. Como a borracha natural se degenera facilmente, sob efeito da luz e do calor, a mesma é aditivada com agentes de proteção, antioxidante e antiozonantes que garantem longa durabilidade. A vulcanização é feita a 145 graus, não podendo passar de temperaturas acima desta, pois o material decompõe-se formando um resíduo pegajoso. Elastômeros estireno, butadieno sintético. O elastômero estireno, butadieno SBR, é uma borracha sintética compatível com a maioria dos elastômeros. Tem uma semelhança com a borracha natural, no entanto, possui um grau mais homogêneo, porém é menos elástica. Pode ser obtida de duas maneiras: pelo processo de emulsão, e por isso contém um teor de umidade de até 0,5%, e pelo processo em solução, e não contém a umidade. O tempo de vulcanização é realizado em temperaturas que variam entre 120 a 170 graus. No mundo, é a borracha mais utilizada em vários tipos de aplicações, no segmento de artefatos, porém o consumo é ainda maior nas indústrias. O processo de transformação. Para a transformação dos elastômeros, é necessária a utilização de aditivos de processo, que são vistos como os promotores que aumentam a eficiência nos processos de produção da borracha e serve para incorporar as propriedades físicas, mecânicas e químicas. Alguns elementos químicos possuem funções específicas, sendo de suma importância para manter a qualidade do composto. Há funções de alguns elementos utilizados na formulação de uma mistura. Os elastômeros, principais matérias-primas do processo, têm como característica a resistência do produto químico a elevadas temperaturas. Esses elastômeros são polímeros que apresentam características viscosas e elásticas. Os plastificantes modificam as propriedades dos compostos e servem como amaciantes da borracha crua ou vulcanizada, além da melhoria trazida ao processo, da facilidade de incorporação, maior fluidez e dispersão das cargas. E esses plastificantes podem ser ésteres, poliésteres ou polibutadienos e etc. As cargas são ingredientes utilizados para a redução de custo e servem para o aumento da dureza, tensão de ruptura e resistência à deformação. As cargas muito utilizadas na indústria de pneu são o negro de fumo, que é um pó bem escuro. Ativadores são aditivos de processo que ajudam na vulcanização e pode também melhorar a recuperação e na dispersão da carga. Retardadores são reagentes que, adicionados a uma composição de borracha, aumentam a resistência à pré-vulcanização, sem influenciar no tempo de vulcanização. O processo de transformação ocorre pelas seguintes etapas: recebimento de matéria-prima, pesagem, processamento de mistura, resfriamento, filtragem, qualidade do composto e produto.
Aqui tem uma ilustração de um diagrama que mostra como que é o plano do processo. O recebimento da matéria-prima. Toda matéria-prima recebida passa por uma etapa de teste, que serve para comprovar a qualidade do material. Após todos os testes estarem dentro do padrão de exigência especificado pela equipe de formulação, emite-se uma carta de aprovação ao fornecedor e a matéria-prima é liberada para o processo de pesagem. A pesagem. O processo de pesagem é a etapa mais delicada na indústria de artefatos de borracha, no qual deve estar devidamente atento, pois, caso ocorra algum erro, podem acarretar prejuízos físicos, tais como excesso ou falta de algum produto químico, excesso ou falta de óleos na mistura, entre outros fatores que podem comprometer as sequências futuras. O processo de mistura é a fase responsável pela incorporação e dispersão de todos os ingredientes de maneira uniforme na formulação dos compostos, sendo utilizado o misturador aberto e o misturador fechado e ou interno. No misturador aberto, é necessário mais tempo para efetuar uma mistura, pois consiste numa estrutura de aço e cilindros de ferro, tendo os eixos longitudinais no mesmo plano horizontal, e são perfurados de modo a permitir a circulação da água. No misturador fechado e ou interno, a mistura é processada em menos tempo e consiste numa câmara resfriada, cujas paredes estão equipadas com a circulação de água e vapor para controlar a temperatura. Existem 2 rotores que giram em direção opostas e possuem velocidades controladas por meio de engrenagens e motores elétricos. Etapas do ciclo de um processamento de mistura. Os aditivos diversos e a borracha já pesada passam por uma esteira que alimenta o misturador interno, onde a mistura é processada dentro da câmara. Em seguida, passa para um misturador aberto, em que permite a incorporação e a dispersão de todos os ingredientes, homogeneizando assim toda a mistura, transformando-as em mantas. Na sequência, é enviada para o batch-off, ocorrendo então o processo de resfriamento. A ilustração 2, demonstrando como que é o processo de mistura. O resfriamento. Para que o composto não sofra uma pré-vulcanização devido à alta temperatura em que sai dos misturadores, é necessário passar por um processo de resfriamento e ou descanso, ficando em repouso em uma máquina chamada batch-off, na qual contém um sistema de resfriamento, onde em uma câmara fechada o composto passa a receber esguicho de água e sabão. Conforme a ilustração 3, a máquina de resfriamento. Filtragem. Para cada tipo de peça extrudada, existe um tipo de aplicação da massa. Em algumas situações, deve estar livre de contaminações e impureza, como os fiapos de luvas dos operadores, dentre outros que pode acarretar na má qualidade do produto. Para evitar a ocorrência destes problemas, a massa passa por uma máquina chamada extrusora filtradora. O processo de filtragem visa eliminar a presença de impureza e acontece da seguinte maneira: coloca-se as mantas de borracha cortadas em tiras numa esteira transportadora que levará até o funil da extrusora filtradora, passando o composto pela malha de aço que bloqueará a passagem das impurezas, deixando o composto totalmente límpido. A ilustração 4, temos a imagem da estrutura filtradora. A liberação do composto
para o uso na produção de peça é realizada através de testes de viscosidades para determinar a resistência oferecida ao cisalhamento, de curva geométrica para apontar as características de processamento e de vulcanização, dureza e densidade, e para especificar a constituição do composto e volume da mistura. Os equipamentos utilizados para a liberação dos compostos são o viscosímetro, o reômetro, o durômetro e o decímetro. Produto. Após passar pelos testes de qualidade, o composto cru está liberado para o cliente interno e pode ser moldado, extrudado, revestido por tecidos, plástico e metal, injetado, ou seja, está pronto para a produção de peças. Subproduto, destinação. Geralmente, o processo de transformação na indústria convertem a matéria-prima em produto original. E, em decorrência das etapas produtivas, obtém-se um ou mais subprodutos. Uma maneira de viabilizar o reaproveitamento desse subproduto é a preparação e o condicionamento. Assim, para torná-los comercialmente utilizável, é necessário o desenvolvimento de um processo para deixá-lo em condições de ser reutilizado na planta industrial ou vendido para outras empresas. Relação com o meio ambiente. Em relação à produção de borracha sintética e natural, esses apresentam pontos positivos e negativos para com o ambiente. Para cada tonelada de borracha sintética produzida, a geração de CO2 é 17 vezes o volume de borracha produzida. Já os seringais têm um impacto negativo, uma vez que o material é extraído de árvores. Propósito de utilização desse conteúdo para introdução e contextualização de aulas de Química do ensino médio. A educação escolar na virada do século XX é apresentada a partir de mudanças apontadas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 93/94/96, e das orientações expressas pelos parâmetros curriculares nacional, como modo capaz de educar para o cuidado de si e do ambiente e para a compreensão do desenvolvimento científico e tecnológico de forma a minimizar situações adversas e devastadoras. Tal proposta pode ser relacionada ao desenvolvimento econômico do país, mas com vertentes de conscientização em relação à exploração da matéria-prima que segue intimamente ligada com o meio ambiente. E assim nós agradecemos. Espero que todos tenham tido bom proveito em relação ao conhecimento que nós trouxemos e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado.